Nós somos, irmãos, a geração das métricas, sabe? A geração das estatísticas. Em quase todas as áreas da vida, nós adoramos medir o nosso sucesso através dos números, de frequências, de metas batidas. Mas, infelizmente, nós importamos, sabe, essa mesma mentalidade do corporativismo para dentro do nosso relacionamento com Deus. E aí a gente desenvolve uma espécie de bater ponto espiritual. A gente acredita secretamente que se a nossa frequência nos cultos for alta, se o nosso dízimo estiver em dias, se nós não estivermos faltando, sabe, a nenhum dos ensaios ou a nenhuma reunião do ministério, Deus vai estar no céu fazendo um sinal positivo, satisfeito, sabe, com o nosso desempenho, como se ele estivesse fazendo assim pra gente. E aí a gente cria uma contabilidade, sabe, religiosa, onde a nossa presença física no prédio da igreja serve como se fosse um escudo contra o julgamento divino. E aí a gente acha que o simples ato de cruzar as portas do templo neutraliza o veneno de uma semana inteira vivida na carne, no egoísmo, na indiferença. E aí a gente transforma muitas vezes, irmãos, a casa de Deus em uma espécie de lavandeira espiritual, sabe? Lavanderia espiritual, onde a gente entra sujo do mundo e no domingo à noite a gente se lava e a gente assiste o culto e a gente sente aquele arrepio na hora da música e aí a gente sai com aquela falsa sensação de que a nossa ficha inteira foi limpa para a gente começar tudo novamente na segunda-feira que está começando. Essa é, irmão, uma ilusão, sabe, de que a religiosidade externa, ela compra de fato o favor de Deus. E aqui, irmão, não é um erro moderno, sabe? É uma heresia antiga essa do povo de Deus. O profeta Isaías, ele foi convocado exatamente para ser o porta-voz de um dos discursos mais chocantes que o céu ele já proferiu contra a terra. Se você olhasse para Jerusalém naqueles dias, você veria, na verdade, um avivamento formidável. O templo ele estava lotado, sabe? Havia filas para entregar as ofertas. O cheiro de carne assada dos sacrifícios subia aos céus sem parar. O calendário litúrgico ele estava sendo cumprido à risca, sabe? Com uma precisão militar. Eles eram o povo mais igrejado do planeta. Eles achavam que estavam no auge da sua intimidade com o Senhor. Mas Deus, ele olha para aquela multidão fervorosa, para aquele espetáculo, sabe, de adoração, e Deus não sente alegria. Ele sente náusea. Eu sei que é forte, irmão. É uma discrepância, sabe, entre o que eles cantavam no templo e a forma como eles exploravam os pobres, como eles roubavam nos negócios, como eles oprimiam, sabe, os órfãos nas ruas. E isso transformou a adoração deles em uma abominação. É justamente nesse cenário de hipocrisia institucionalizada que Deus ele vai desferir, sabe, um golpe que é letal na arrogância humana. Está lá no capítulo 1, versículo 11 e 12 de Isaías. Ouça com temor o que Deus, o Criador, ele diz sobre a religião vazia, sabe? Ele diz assim, de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Eu já estou farto dos holocaustos, de carneiros e da gordura dos animais cevados, e não fogo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes, quando vindes para comparecer perante mim. Quem requereu isso das vossas mãos, que viesses pisar os meus átrios? Irmão, você precisa parar, sabe, para absorver o impacto dessa última frase. Deus ele está olhando para pessoas que saíram das suas casas, que foram até a igreja, que levantaram as suas mãos, sabe? E ele está dizendo assim, olha, por mais humilhante que seja possível, quem convidou vocês? Quem pediu para que vocês viessem aqui desgastar, sabe, o piso da minha casa? A expressão pisar os átrios é uma expressão, irmão, que é aterrorizante se você pensar, porque no original carrega justamente o sentido de pisotear como gado irrefletido, sabe? De caminhar de um lado para o outro sem propósito, gastando as solas dos sapatos e arruinando o chão sagrado sem nunca ter entrado de fato na presença de Deus. Para Deus, irmão, a presença daquelas pessoas no templo era o equivalente a um bando de vândalos invadindo a propriedade privada, sabe? Nós nos ofendemos, sabe, com isso, porque nós achamos que Deus ele é carente da nossa adoração. Nós pensamos, Senhor, tu deverias estar feliz, sabe? Afinal, em vez de estar num bar, me embriagando, eu estou na igreja, mas Deus ele está respondendo, eu preferiria que você não estivesse aqui, porque a sua presença na igreja
Sua presença está na igreja, mas o seu coração está abrigando ódio, o seu coração está abrigando pornografia, ganância, mentira. É um insulto à minha santidade. Deus não quer o seu comparecimento físico se a sua alma está ausente, irmão. Entenda isso. Ele não quer, sabe, o seu dízimo enquanto você defrauda o seu funcionário. Ele não aceita, sabe, que você levante a sua mão para o céu e essas mesmas mãos estiverem sujas com a destruição do seu próximo. Irmão, entenda uma coisa, essa passagem aqui, ela nos causa um confronto, sabe? Nos traz a demolição, sabe, do nosso ativismo eclesiástico. Quantas vezes nós fomos ao culto e apenas nós pisamos os átrios do Senhor? Quantas vezes nós cantamos letras profundas com a mente completamente distraída? Quantas vezes, irmãos, nós fomos motivados pelo hábito, pelo medo, pela conveniência social e não pelo desespero genuíno por Deus? Nós agimos, irmãos, como se a liturgia ela fosse um feitiço mágico, sabe? Que funciona independente do nosso caráter. Mas Deus, ele já está farto da nossa encenação, irmão. E ele diz, eu já estou farto. Existe um limite, sabe, para a tolerância divina diante do nosso teatro gospel. Quando a adoração ela não custa o nosso orgulho, irmão, quando não custa, sabe, o abandono do nosso pecado de estimação, ela não custa nada e, consequentemente, não vale nada. O Deus que não precisa de touros nem de bodes também não precisa das nossas luzes de palco, das nossas harmonias vocais, sabe, das nossas pregações eloquentes. Se tudo isso, irmão, for apenas uma cortina de fumaça para esconder um coração que está apodrecido. Entenda uma coisa, irmão. A reconstrução da verdadeira adoração, irmão, começa no momento em que nós decidimos parar de tratar Deus como um tolo que pode ser enganado com a frequência do culto. E é o momento, irmão, de nós sentar, sabe, no banco da igreja e, em vez de focar no roteiro do evento, focar na podridão das nossas próprias atitudes diárias. O arrependimento, irmão, verdadeiro aqui, ele é justamente pedir, sabe, muitas vezes perdão por nós termos transformado o sagrado em um clube social. É chorar, sabe, não pela emoção da música, mas pela dor de termos ofendido a santidade e a majestade de Deus com a nossa duplicidade. Deus continua o seu discurso, sabe, em Isaías, dizendo assim, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. A adoração que Deus aceita, irmão, começa fora do templo. Começa na segunda-feira, começa na forma que você trata os seus, começa na forma como você responde os seus pais, começa na forma como você gerencia o seu dinheiro, o seu tempo, as coisas que você lida com quem você não pode ou que não pode te oferecer nada em troca, sabe? Quando a nossa vida, irmão, entenda isso em nome de Jesus, quando a nossa vida diária, ela se alinha com a vontade de Deus, a nossa ida à igreja, ela deixa de ser um pisar irrefletido, sabe, nos átrios, e ela passa a ser uma entrada triunfal no Santo dos Santos. O culto, ele se torna uma celebração de uma realidade que nós já estamos vivendo, começou em casa, e não na tentativa desesperada de criar uma realidade que não existe. A fumaça do nosso sacrifício volta a ter um cheiro suave aos narizes do Senhor, a paz que inunda a nossa consciência, e ela faz isso porque sabemos que nós não somos atores em um palco religioso, irmão, mas somos filhos autênticos andando na luz de Cristo. Recuse-se, irmão, a ser apenas mais um membro, sabe, no meio da multidão que fica desgastando o piso da igreja. Pare de oferecer, sabe, o que Deus não pediu e comece a entregar o que Ele realmente exige. E o que Ele exige, irmão, é a sua vida, é a sua justiça, é o seu coração rendido 7 dias por semana, 24 horas por dia. Se você não nos segue, já nos siga para receber mais vídeos como esse. Curta, compartilhe para alguém que precisa hoje ouvir essa mensagem. Eu já te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe, meu irmão.